E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Começando o podcast de hoje com um pensamento meu que eu acho que muita gente vai concordar com ele. Acho que de todas as equipes que já passaram pela Fórmula 1 hoje, a Brown GP foi a que teve mais elementos da magia Disney em toda a Fórmula 1. Vamos colocar isso em pontos. Uma equipe que estava falida, que era a Honda, voltou com um novo nome, não tinha nem dinheiro para pagar a taxa de inscrição para o campeonato. Pois foi a primeira vez o carro na pista quando faltavam 3 semanas para começar o campeonato. Chegou mandando, pôs um segundo no resto do pelotão nos primeiros testes e ganhou o campeonato de pilotos e de construtores de um jeito assustador. Em resumo, acho que o Keanu Reeves e a Disney acertaram em querer contar essa história dessa equipe. Se queriam começar a falar de automobilismo na plataforma de streaming deles, escolheram a melhor, que representa tanto a grandiosidade dos enredos da Disney quanto a grandiosidade das reviravoltas da Fórmula 1. Dia 15 de novembro esse documentário estreia no Disney Plus. Também conhecido, 15 de novembro, também conhecido como a próxima quarta-feira. Para você que está ouvindo esse podcast já nessa segunda-feira, a data de estreia oficialmente é conhecida como depois de amanhã. E para homenagear essa grande ideia também, para homenagear você que gosta da Brown GP, que acompanhou na época, e também para você que quer saber um pouco mais de Fórmula 1 e não viu essa história na época, hoje o podcast vai ser especial para falar só dessa equipe. Então põe por favor na trilha sonora que a gente escolheu, editor. Não, média boa, uma equipe que ficou um ano só e ganhou tudo, não foi média boa, foi acima da média. Põe a trilha sonora de verdade aí, editor, por favor. I don't wanna be a loser. Aê, maravilha, agora sim! E eu quero começar aqui falando do ponto que mais me encanta nessa história toda, que não foi a aerodinâmica em si, mas a própria vontade do Ross Brawn e do Nick Fry em continuarem com a equipe, porque mesmo com a mudança de regulamento gigante de 2008 para 2009, lá, com a retirada daquelas asinhas extras que davam mais aerodinâmica para os carros, melhor dizendo, não tinha garantia nenhuma de que a Brown ia ser uma equipe de ponta. Aliás, né, não era nem o nome Brown ainda, porque eles ainda estavam tentando achar um comprador. O Ross Brawn que pediu para a galera que ainda trabalhava na fábrica em Brackley, na Inglaterra, que continuasse a trabalhar no carro. Então muito do resultado que a gente viu naquela época veio da motivação daqueles dois caras. E também num pouco de loucura, porque mesmo que a Brown chegasse dominando, quem ia garantir que era um time que ia continuar com um ritmo forte até o final do ano? Com um monte de gente tendo mais dinheiro, podendo desenvolver seus carros ao longo da temporada. Vamos colocar aqui a Ferrari, a McLaren, BMW, todo mundo poderia reagir ao longo do ano. E também usar um pouco das informações que já tinham conquistado aí nos testes de pré-temporada. Muita gente testou o novo regulamento entre o final de 2008 e o começo de 2009. Enquanto isso, a Brown tinha muito conhecimento teórico e tinha pouco prático, porque o único contato que eles fizeram com o regulamento 2009 foi quando ainda estavam ligados à Honda. Então, quando a equipe foi comprada e fez a parceria com os motores Mercedes, tinha mudado praticamente tudo, como é que aquele carro ia desenvolver com aquele motor. E acabou desenvolvendo assim de surpreender as expectativas, não só dando um segundo em todo mundo naquele começo de temporada, mas vencendo 6 a 7 primeiras corridas lá com o Jenson Button, fazendo 2 dobradinhas históricas, uma na abertura da temporada no circuito de Melbourne, lá na Austrália, uma dobradinha no circuito de Mônaco, no GP de Mônaco. Aí foi a pergunta que eu fiz pro meu engenheiro: se a Brown GP tivesse continuado como Honda, usando até os motores Honda, essa também teria sido uma trajetória de sucesso? Vamos ouvir ele, daqui a pouco eu volto. Senhoras e senhores, Ricardo Arcuri. Olha, Natan, sobre a situação do motor Mercedes, que era, sim, o melhor motor da época, eu não consigo ser muito preciso se haveria ou não uma diferença se tivesse com os motores Honda. Porque nós sabemos que o carro era um carro completamente novo, revolucionário, funcional, e a Brown está aí para mostrar isso. Agora, nós não sabemos nada do motor. Nós não sabemos se a equipe de motores da Honda estava trabalhando em algo revolucionário, muito funcional, fora da caixa, ao ponto de revolucionar a indústria de motorização a combustão da época.
Não sabemos, porque afinal de contas ele não foi colocado no carro. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, baseado numa análise do motor de 2008, que aí a gente pode ter uma referência, porque a gente sabe que estava lidando, eu acredito que a Mercedes foi melhor sim. O motor Honda era um motor um tanto quanto frágil, não era muito ruim em desempenho, até que ele tinha um desempenho satisfatório, mas ele era frágil se comparado ao Mercedes, um motor que pouco quebrava contra um motor que quebrava mais. Então, baseado em 2008, sim, a mudança da Mercedes para a Mercedes foi sim muito melhor. Não sei como eu falei em 2009, a gente não tem como saber baseado em 2009, mas partindo do princípio que a mudança foi no carro e não foi no motor, então a gente pode supor a ideia de que o motor seria igual, então sim, o motor Mercedes teria sido melhor. Mas é lógico, eu estou fazendo um campo de suposição, imaginando que esse motor de 2008 da Honda seria o mesmo motor que correria em 2009, ou muito parecido, com pequenas mudanças pontuais, tá bom? Baseado, como eu falei, baseado na ideia de que seja o mesmo motor, tá bom? E antes que me esqueça, essa semana tá para sair um documentário apresentado pelo Keanu Reeves sobre a Brown, sobre o ano dessa equipe, vamos dizer assim, um foguete, né, que do nada quase morreu, comprou por 1 libra a equipe, se tornou uma campeã e esse investimento de 1 libra se tornou depois uma venda de centenas de milhões de dólares para a Mercedes. Então esse ano incrível, mágico da Brown, contado num documentário apresentado pelo Keanu Reeves, vai ser lançado essa próxima semana lá nos Estados Unidos, tá bom? Essa aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos! O Arcuri acertou em gênero, número e grau. Ninguém poderia prever o que a Honda faria com aquele carro naquela condição. Mas eu acho que não seria tão forte quanto foi, porque a Mercedes, ao longo do ano, também foi bem com a McLaren. No final da primeira metade do ano até o fim da temporada, o Hamilton reagiu. Venceu algumas corridas com aquele carro. E foi junto na onda da Ferrari, que também voltou a andar bem ali. O Massa conseguiu um pódio antes do acidente, conseguiu um 3º lugar no GP da Alemanha. O Raikkonen venceu o GP da Bélgica. Então, se a equipe perdeu um pouco em desenvolvimento ao longo do ano, acho que muito se deve ao motor Mercedes. Inclusive o Rubinho Barrichello fala isso na primeira entrevista coletiva pós-corrida do ano, lá no GP da Austrália. Nela ele comenta que se envolveu no acidente na largada e por causa do acidente o difusor duplo, que era aquela pecinha em V embaixo do aerofólio do carro, tinha quebrado quase toda por causa de uma pancada que ele tomou de um carro da equipe Red Bull. E nisso aí o motor ajudou a fazer a diferença para conseguir fazer a corrida de recuperação e terminar na 2ª colocação. Claro, muita gente que viu aquela corrida vai falar, poxa, Natan, mas o Vettel e o Kubica deram uma ajudinha lá, né? Se tocaram e o Rubinho herdou a 2ª colocação, de 4º foi para 2º. Sim, mas mesmo assim o motor fez a diferença naquela recuperação. Afinal de contas, um problema que ele deu na largada, né? Aquela perda de marcha, fez ele cair pro pelotão de baixo, depois da pancada ainda mais. E aí teve que usar toda essa potência para conseguir galgar os lugares. Fora que também há uma opinião minha, né? A distribuição de peso daquele carro estava sensacional, porque eles não tinham aquele equipamento que era mais tecnológico na época, que era o KERS, que era uma espécie de turbo. O carro armazenava energia das freadas e transformava em potência através do apertar de um botão. A Ferrari tinha isso, a Renault tinha isso, a McLaren tinha isso. E a Brown nunca teve, nem fez aquele revezamento de 2 carros, de um piloto ter e outro não. Algumas equipes que tinham KERS faziam, horas um piloto tinha, horas não, horas outro piloto tinha. E a Brown nunca teve isso e conseguiu se manter na ponta, como também conseguiu resolver um outro problema, que esse da embreagem do Rubinho, esse do sistema de largada do Rubinho. É um problema que deixou ele na mão não só no GP da Austrália, mas no GP da Turquia e no GP da Bélgica. Como ele mesmo descreveu nesse pós-corrida do GP na Austrália, a dinâmica foi que ele soltou o botão, a embreagem para largar e o carro engatou um ponto morto. Simples assim, tinha que fazer pegar no tranco. Isso aí só eu falando e vendo as câmeras on-board, porque a gente olha, principalmente na câmera on-board do GP da Turquia, que realmente era um procedimento, era uma falha que dava raiva. Não só no próprio Rubinho, na própria Brown, mas
também de quem está do lado de fora. Você vê ali o piloto começando a andar e o carro morre. Na largada do GP da Turquia, por exemplo, isso é claro. O Rubinho chega a andar alguns metros patinando e aí o carro morre e ele tem que fazer pegar no tranco. Acho que na corrida da Bélgica ele ficou tão pistola com esse problema que aquela sequência de ultrapassagens depois que ele fez depois que o carro pegou foi na pura raiva. Do tipo, eu tenho que fazer recuperar o máximo de posições possíveis aí, porque não é possível que esse carro parou de novo. E aí foi a segunda pergunta que eu fiz para o nosso amigo Ricardo Arcuri. A que devia esse problema? E por que aconteceu só no carro do Rubinho e não no do Button? Vamos ouvir essa resposta, ou essa sequência de respostas às perguntas que eu fiz, que não foi só uma pergunta, foi uma sequência, e depois eu volto dando mais opinião. Chama ele de volta aí, o editor. Põe a música de novo. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Olha, Natan, essa primeira resposta, na verdade, eu não acho que tenha tanto problema o ponto da embreagem do Rubinho. Tanto que a gente pode reparar que isso era muito pontual. Não era algo que acontecia sempre. Acontecia em algumas corridas, mas não era assim crônico. Dá para dizer que era um problema eletrônico, que o sistema de largada ou de preparação de largada não se conversava tão bem com o resto da programação para o resto da corrida do carro. Então isso pode dar mesmo algum tipo de branco, apagão ou uma engasopada, como nós vimos com o Rubinho acontecendo. Então, eu não via isso como um problema crônico do carro. Sim, é um problema pontual, precisava ser trabalhado, tanto que foi, e foi melhorado na segunda metade da temporada, mas não havia como principal problema. Eu acho que o principal problema que o Rubinho tinha, isso é uma coisa que ele falava, tinha a ver com o freio, porque o Rubinho e o Button rodavam com sistemas de freio diferentes, com marcas de freio diferentes. E aí, no começo da temporada, o Rubinho acabou sofrendo um pouco com o freio que ele usava, diferente do Button, que se adequava a melhorar ele. Então, essa diferença de tempo que os dois tinham, apesar dos dois serem equivalentemente rápidos, vinha dessa situação do freio, que acabava que para o Rubinho seria um pouco prejudicial. Tanto que na segunda metade da temporada, eles trocaram a marca do freio do Rubinho e adivinha, ele até sobrepujou o Button em pontos, não o suficiente, logicamente, para tirar a diferença da primeira metade, mas ele foi melhor que o Button na segunda temporada, inclusive as duas vitórias que o Rubinho teve naquela temporada aconteceram durante esse período da troca do freio. Então, para mim, leva a crer, Natan e amigos, que o problema da embreagem atrapalhou, mas eu não acho que tenha sido o principal problema. Eu vejo mesmo essa coisa do freio, que inclusive foi uma coisa já comentada poucos anos depois daquele acontecimento, e eu até vim aprendendo naquela época, tá bom? Então eu vejo mais o problema do freio como um problema do que realmente o controle de largada, por assim dizer. Tá aí Ricardo Arcuri dando mais a opinião dele, e eu vou falar aqui, realmente, são dois fatores que ele colocou aqui que eu vou falar, vou ligar com o comecinho do programa. Lembra que eu falei que a Brown teve pouco tempo de pista? Pois é, com pouco tempo de pista você tem pouca confiabilidade, então assim, mesmo com o foguete nas mãos não é garantia que os componentes todos vão funcionar direito. A embreagem podia falhar, como aconteceu dessas vezes. O freio que o Button usou não tem a mesma garantia que o Barrichello também estaria bem, ou se com os dois pilotos usando freios diferentes, não seria a garantia que os dois iam funcionar perfeitamente do jeito igual, né? E que os dois pilotos iam adaptar igualmente também. Eram variáveis que essa equipe estreante, com pouco dinheiro, tinha que encarar, tinha que testar na prática. E aliás, não tinha teste de equipamento ao longo do ano, então não tinha aquele esquema que a Ferrari na época do Schumacher fazia, testar entre as corridas o carro daquele ano para ver que tudo estava funcionando direito e que podia usar uma peça nova que poderia melhorar. Os testes eram feitos em corrida mesmo, assim como hoje é tudo proibido. O carro de 2022 não pode ser colocado na pista de teste, 2023 aliás, o carro de 2023 não pode ser colocado na pista de teste ao longo da temporada. Então, em outras palavras, quem acha que a Brown não fez um bom trabalho e quem acha que o Verstappen não foi tão bom desenvolvendo o seu carro, testando o carro ao limite, sendo que só tem os fins de semana de corrida para correr, os novos componentes do carro, pensa bem. Eu acho que muito do desenvolvimento da Fórmula 1, sim, depende muito da equipe que desenvolve o carro na fábrica, mas depende muito do piloto que se adapta rápido a isso, põe esse carro
no limite, logo no pouco tempo que tem para treinar ali, que é aquela sexta-feira antes dos treinos de sábado, antes do treino decisivo de sábado, às vezes, né, na única sexta-feira antes da classificação sprint, nos fins de semana de corrida sprint. Se você quiser discordar, discorda. Se tiver outra opinião, coloca aí no chat do High Speed, coloca também no meu Instagram @NatanRFinal, que eu estou aberto a diálogo. Agora, tem que falar da adaptação do próprio campeão mundial, né? O Jenson Button começou o ano dominante, como eu falei, venceu das 6 a 7 primeiras corridas, tinha aberto a grande vantagem no campeonato, mas do GP da Inglaterra pra frente parecia que tinha perdido a mão, não estava mais voando. Será que isso tinha a ver muito com a pressão de liderar o campeonato ou simplesmente com o relaxamento dele? E de ser inexperiente a ponto de relaxar demais e deixar o pessoal encostar? O pessoal que eu digo não sou o Rubinho, mas é o Sebastian Vettel que chegou a brigar pelo campeonato. Quem responde essa pergunta pra mim é um rapaz que eu conheci o trabalho dele durante a pandemia. Em 2020 ele começou a postar uns vídeos na página dele do Facebook sobre Fórmula 1. Depois de tempo ele começou a fazer umas lives. Depois a gente começou a fazer pós-corridas da Fórmula 1 e se conheceu lá no portal ITV High Speed. E eu tinha que chamar o cara, o projeto dele só tem crescido. E o melhor de tudo é que tem crescido numa cidade diferente, na capital federal. Assim como eu, ele também mora em Brasília. E por causa disso ele fala de corridas daquele jeito calmo, mas competente, característico de que todo brasiliense tem. Sem enrolar muito, vamos ouvir aí o nosso amigo José Pedro Morgato ao som de Legião Urbana. Já que eu tô falando de Brasília, põe uma banda aí de características de Brasília também, editor. Faltou falar que o nosso amigo Zé é o dono do Bibliomania F1. Segue lá a página dele que vale muito a pena. Agora sim, sem demora, vamos ouvir o nosso amigo José Pedro. Meu amigo Natan, obrigado aí mais uma vez por me dar essa oportunidade de falar de uma equipe tão icônica, né, quanto a Brown GP. Respondendo a sua pergunta sobre o Jenson Button, sobre o Rubens Barrichello, o Button, ele viveu uma situação, eu acredito, mais de administrar a vantagem que ele tinha no campeonato do que ele querer disparar e ganhar mais à frente. Eu não diria que fosse um fracasso, porque ele pontuou em todas as provas, exceto Spa. E ele tinha ainda 2 fatores que eles tinham que se preocupar. Um era o Rubens Barrichello, que vinha numa melhora significativa de resultados desde esse Grande Prêmio da Inglaterra, onde ele conquistou as suas 2 vitórias. Ele conseguiu pontuar em todas as provas, exceto Hungria, só que ele não conseguia resultados tão objetivos ou tão grandes que fizessem com que ele chegasse próximo do campeonato. E tinha também um segundo fator, que era crescente desempenho da Red Bull, com o Vettel e também com o Mark Webber. Eles conseguiram dar sustos na Brown nesse ponto. Tanto que eles venceram 2 provas com Webber, 2 provas com Vettel. Como havia esse conflito todo entre os dois, né, entre esses 2 fatores, o Button, que não era aquele piloto de vencer ou bater, ele sempre foi da característica de ser mais conservador, de ser mais constante. Ele se aproveitou disso para conseguir os resultados que ele precisava, suficientes para conquistar o campeonato. Ele administrou. Relaxado ele não estava. Sentia a pressão do campeonato, ele também não sentiu, porque ele já havia vencido 7 provas. Das 8 primeiras até a Inglaterra, ele estava absoluto. E também teve o motivo do carro ter piorado. A Brown, ela não tinha um orçamento tão grande quanto Ferrari, quanto McLaren, quanto Red Bull, quanto Renault. Então, o carro chegou no seu limite, ele adaptou com os seus resultados e ele chegou no campeonato. Ele ganhou o campeonato fazendo simplesmente 21 pontos. Ele já tinha, antes de chegar na Inglaterra, ele já tinha 76, perdão. Ele já tinha 76. Ele fez 19 pontos. Ele simplesmente administrou e não quis ganhar com tanta antecedência assim. Mas foram esses 3 fatores. A crescente do Barrichello, realmente, que ele se adaptou ao carro. A crescente da Red Bull, que é importante colocar. E o carro ter chegado ao limite. Um abraço, Natan.
Aí o grande Zé dando a opinião dele. E vamos colocar esse pensamento dele sobre a evolução do carro da Red Bull tem base sim. Eu vou falar que podia ter tido a reação um pouco antes do GP da Inglaterra, porque na Turquia o Vettel deu 1/10 no Jenson Button, fez a pole com o Button na segunda colocação. Isso eu tô falando uma corrida antes de Silverstone. Pra mim ele só não ganhou a corrida porque escapou da pista e o Button assumiu a ponta. Se as coisas continuassem no ritmo normal, ele não tivesse perdido a liderança, ia ser um duelo interessante de estratégia. Claro, a Red Bull ia brigando ali com a Brown, com o carro da Brown ainda rendendo bem, com embalde de começo de temporada, mas ia ser um duelo bem equiparado. Para mim, o time inglês ia ter tanta folga pro time austríaco, não. Em ritmo de corrida, a Red Bull já estava tão boa quanto a Brown. Inclusive, venceu as duas provas seguintes, né, na Inglaterra e na Alemanha, lá no circuito de Nürburgring. Aí você vai me perguntar, poxa, Nathan, você não vai contar aquela da chuva que o Vettel também ganhou? Não, porque a corrida foi em uma condição diferente. Se fosse uma corrida na pista seca, eu acho que sim, a Red Bull também teria a chance de bater a Brown, até porque fez a pole naquele evento e vinha de uma pré-temporada também muito boa. Então, aquele duelo que a gente viu no final do ano poderia muito bem ser trazido para o começo se a gente não tivesse aquele temporal que caiu lá em Xangai. Mas foi bom do mesmo jeito que aconteceu, né? A gente teve Vettel vencendo algumas corridas, Weber vencendo algumas corridas, aquela da Alemanha, inclusive foi a primeira vitória na carreira dele, um piloto que brigou pelo título no ano seguinte, começava a se destacar lá. Para a Red Bull foi um ano muito bom, inclusive vou até voltar à música do começo do programa, falar da média boa que a Red Bull teve. Era uma equipe de meio de pelotão que conseguiu brigar pelo título, mesmo sendo outsider, mas conseguiu brigar. Mas quem teve média boa, principalmente, foi o Button, né? O Zé falou uma coisa que eu também concordo. Se eu não me engano, o único pódio que o Button conseguiu na segunda metade da temporada foi no GP da Itália em Monza, quando ele foi segundo naquela vitória do Rubinho. Então realmente estava correndo para administrar, estava correndo para passar, para garantir o 7 dele, a nota 7 dele. E coincidência ou não, lá em Interlagos ele conseguiu o título com a 7ª colocação. Ou seja, quis cantar de vez não só We Are The Champions, como ele cantou no rádio, mas a música da dupla sertaneja Felipe e Rodrigo. Toca mais uma vez aí, o editor, que eu acho que foi a música do Jenson Button naquele final performance da Brown GP. Aliás, né, o Button foi campeão fora da disputa do título. O Button, depois de conquistar o campeonato, foi terceiro colocado lá em Abu Dhabi. Então o que eu quis dizer, ele foi, depois, na segunda metade não conseguiu mais nenhum pódio. Eu tô falando na segunda metade, antes da conquista do título. Teve o pódio de Monza, que eu acho que foi o único que ele conquistou, e teve esse pódio para terminar com o estilo ano da Brown, né? Ainda mais com um duelinho com o Mark Webber, que vale um outro R final aí pra gente descrever ele. Porque o piloto inglês tentou ainda roubar a segunda colocação do australiano e não conseguiu. Teve muita técnica naquele duelo e vale realmente um outro R final pra gente discutir. E pra galera que gosta muito de valores, vamos falar aqui. O Zé falou que a Mercedes comprou a Brown por milhares de dólares. Precisamente foram 175 milhões, o equivalente a 860 milhões de reais. Isso que eu chamo de um negócio lucrativo. Para quem comprou a equipe por uma libra esterlina, aqui no câmbio brasileiro de hoje dá R$6, um preço mais barato do que um pão de queijo com suco de laranja para acompanhar, foi um bom negócio, faturou muito o Ross Brown. E um detalhe que eu e o Zé esquecemos de mencionar também, falando dessa fase do Jenson Button na segunda metade da temporada, é que aquele dia de Interlagos ele chegou em 7º, largando em 14º, né? Naquele dia a Red Bull era a favorita para ganhar a corrida, como aconteceu, né, com o Mark Webber ganhando, mas o Button conseguiu pelo menos dar aquela última performance para ganhar o campeonato, né? Eu diria as duas últimas, que foi a de Interlagos e Abu Dhabi, que fizeram a equipe terminar bem a trajetória e depois disso virar a Mercedes. Tomara que a Disney pegue essas imagens, tanto da recuperação do Button em Interlagos, quanto a recuperação, a boa corrida dele lá em Abu Dhabi. E é nessa esperança de ver mais sobre os bastidores dessa equipe, algumas imagens que a gente já viu, que o R Final de hoje termina. Mas não esquece de seguir o meu Instagram, @NathanRFinal, para ficar de olho nas postagens durante a semana. Sempre lembrando, Nathan com TH. E fica ligado no pessoal que acompanha a gente no Portal High Speed, lá no Instagram, @Portal High Speed, também High Speed TV no YouTube. E no portal JW News, do meu amigo Fábio Santana e da esposa dele, Tamires Moura. Lá você vai ver muita coisa boa sobre automobilismo e também sobre outros esportes. Então fica ligado lá e não perca. Por hoje aqui no R Final, até a próxima e um grande abraço!